Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar. Glória. Eu ouvindo o pastor Messias convidando vocês gentilmente a se deslocarem dos seus lugares para aqui para frente. Eu só lembro da igreja lá no Brasil, que o pastor chegou a colocar até corrente, pastor, nas cadeiras do fundo. Forçando os irmãos a sentarem mais na frente, e aí na medida que ia enchendo, as correntes iam sendo liberadas, aí tinha irmão que começou a dizer: pastor, a gente foi livre de corrente, agora o senhor trazendo corrente. É uma confusão, meu irmão, que só Deus na nossa vida. Glória a Deus. Mas eu quero desejar a vocês um feliz ano novo. Glória a Deus. Essa é a primeira sexta-feira de 2020. Chegamos. E só Deus para fazer isso na nossa vida. Muitas pessoas não conseguiram chegar a 2020. Algumas partiram sem Jesus. Felizes aquelas que partiram em Jesus, porque estão nos braços do Pai, aguardando aquele grande dia. Mas para a gente que conseguiu romper as margens, e chegar em 2020, isso indica que Deus tem um grande propósito na sua vida, tem um projeto que precisa ser desenvolvido, tá? E precisamos nos conscientizarmos disso. Glória a Deus. Eu estava vendo o presbítero Natanael ministrando louvor, naquela empolgação, ganhou vários prêmios, pela Forever, batendo aí as marcas e foram sendo premiados, as palestras motivacionais. Aí assim, eu estava pensando, um estudo diz que você é o resultado, não de forma generalizada, mas influencia. Você é o resultado dos seus 5 melhores amigos. Pense agora quem são os seus 5 melhores amigos. Aí você está do lado do pastor Messias, sempre com aquela palavra: vai dar certo, vai dar certo. Aí você tem um presbítero, Natanael, sempre jogando você para frente. Você tem Flávio aqui, sempre sorrindo, alegre, o pastor Tiago aqui com aquela palavra que encanta a gente. E você aí tem que pensar: eu tenho que ser melhor, não posso ficar para trás. Então você tem que, de fato, ver quem são os seus amigos e fazer uma análise nisso e dizer assim: olha, eu preciso ter amizades ou cultivar amizades boas, que me levem, que me faça avançar, que me faça sem andar com aquele amigo que, quando você vai dizer assim: estou em uma situação ruim, ele diz assim: não, a minha é pior. Aí, meu irmão, acaba tudo, Acaba tudo. Eu quero te convidar, precisamos entrar o ano bem, tá? E aí tem muita gente que, quando entra, ouvir o ano, diz assim: vai mudar, o ano vai mudar. Na verdade, as datas mudam, mas toda mudança, quem provoca é você mesmo, E essas mudanças são provocadas a partir de uma transformação de pensamentos. Se você não sabia, o seu pensamento, isso não é positivismo, tá? Mas o seu pensamento determina as suas ações, a sua postura, o seu hábito, o seu comportamento, tá? Porque tudo primeiro você começa a processar no seu pensamento. Você começa a fazer os julgamentos, você começa a analisar, fazer a autocrítica, e os seus pensamentos, eles vão estar moldando o seu comportamento, a sua ação, a sua atitude. Tá? E se queremos mudanças na nossa vida, é claro, acima de tudo, de qualquer coisa, precisamos ter Deus. Precisamos ter Deus. Mas, em segundo lugar, precisamos mudar o nosso pensamento. Existem pessoas que cultivam ou tem o hábito de multiplicar, de semear pensamentos ruins,
o dia inteiro, todos os dias, e ela não sabe que esses pensamentos estão levando a essa pessoa, né, à morte em si, porque ela começa a ter pensamentos negativos, começa a ter pensamentos de desastres, e ela, de fato, começa a atrair coisas negativas para a sua vida, né? Começa a atrair. Esses dias eu estava lendo sobre um casal, né, eles recém-casados, e a mulher tinha picos de ansiedades à noite, e acordava ouvindo barulhos, e ela acordava o seu marido e dizia assim: olha bem, vai lá, desce, entrou ladrão dentro de casa. E ele desceu, olhou, e não tinha nada. Disse: meu bem, vai dormir, não tem ninguém dentro de casa, não tem ladrão nenhum. 1 ano, 2 anos, a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa. Passaram-se 5 anos, e aquele homem já cansado dessa situação, e agora, quando ela diz assim: agora tem ladrão, vai lá que eu ouvi os barulhos e o passo dentro de casa. E ele cochilava com sono pesado, até ela fazer ele levantar. 20 anos se passaram. Um belo dia, ela ouviu, acordou assustada, pico de ansiedade, se agora tem, balançou. Mas 20 anos se passaram, praticamente todas as noites, ele descendo para ver se tinha gente dentro de casa, e ele demorou de acordar, e ela empurrou ele, só faltou derrubar da cama, e ele disse: tá bom, meu bem, eu vou lá ver. E quando chegou lá, né, na sala, não tinha ninguém. Quando chegou na cozinha, olha o dito cujo dentro da cozinha do homem. E aí ele disse assim: não, você vai ficar caladinho. Rendeu ele: se você vai ficar calado, vai me ajudar a colocar as coisas tudo dentro do carro, e depois eu vou embora. Ele disse assim: epa, não. Ir embora? Minha esposa ficou 20 anos te esperando e você vai sair sem falar com ela? Não. Mas eu contei essa história para lhe dizer que, de fato, quando você acumula pensamentos negativos na sua vida, quando você acumula pensamentos que te levam a uma destruição, né, nas suas emoções, coisas ruins podem acontecer. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 12, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo, sem sombra de dúvidas, ele foi um dos maiores, se podemos colocar em escala de valores, né, mas eu o considero como um dos apóstolos mais influentes, pelo fato de ter escrito, né, as cartas, ou quase a metade do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? E Filipenses capítulo 3, versículo de número 12, diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Isso é o apóstolo Paulo falando, tá? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele está instruindo a igreja, né, que estava edificada na cidade de Filipos, né, é uma cidade bastante conceituada, e ele está falando acerca da sua vida pessoal. Ele está ademoestando, doutrinando a igreja, e ele está falando da sua vida pessoal. Ele está dizendo: olha, eu não julgo que eu seja perfeito. Ele está dizendo: existem imperfeições em mim. Porque quando alguém se torna proeminente, quando alguém se torna um líder, quando alguém, né, ele se assenta em uma cadeira de proeminência, em destaque, geralmente aqueles que o olham, né,
começa a ter uma visão de super-homem, ou seja, aquela pessoa, ela nunca erra, aquela pessoa é perfeita. Eu lembro de uma certa feita, uma irmã chegou para um pastor e disse: pastor, eu acho, um pastor amigo meu, né, pastoreamos juntos, e ela disse assim: eu acho, pastor, eu acho que o senhor nem sente sede, porque quando o senhor pensa, o anjo já lhe traz o copo de água. Então, de fato, existem pessoas que, quando olham para outras, começam a associar essa pessoa como alguém que não tem erros na sua vida, é inerrante. Mas a Bíblia diz que o único que não errou, que não cometeu erros, foi Jesus. Jesus, ele nunca cometeu falhas, erros, tá? Jesus continua sendo perfeito. E o apóstolo Paulo, ele tenta demonstrar a esta igreja que o tinha em autoestima, porque era uma igreja que colaborava com o ministério do apóstolo Paulo, né? E diga-se de passagem, foi uma das igrejas que mais contribuiu no ministério do apóstolo Paulo. Essa igreja olhava para o apóstolo Paulo e talvez via no apóstolo Paulo um homem perfeito, e ele disse assim: olha, eu sou imperfeito. Ele declara a sua imperfeição aos irmãos de Roma, a igreja que estava em Roma, os romanos. Ele declara no capítulo 5 e 6, ele é tão enfático que ele tira a capa pastoral, a capa de apóstolo, de missionário, e diz assim: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, ele associa a sua fala, a sua preleição, a algo que acontecia no período em que ele estava vivendo. Todas as vezes que alguém matava uma outra pessoa, cometia um crime, assassinava outra pessoa, a sentença era amarrar o corpo do defunto junto com o corpo do assassino, pele com pele. Na medida que este corpo ia entrando em decomposição, a pele do assassino também ia apodrecendo, porque as bactérias começavam também a comer a pele do assassino. O apóstolo Paulo pega esta imagem, pega esse fato e associa à vida espiritual. Diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? Que corpo é esse que o apóstolo Paulo estava carregando? A sua natureza humana, pecaminosa. Ele está dizendo: olha, eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou falho. E ele diz assim: mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a mesma coisa o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Filipe aqui, aos filipenses: não julgo que eu seja perfeito, ou que tenha alcançado. Existem caminhos ainda para percorrer, existe uma jornada para ser trilhada, existe um caminho para ser feito ainda. E o interessante é que ele chega a dizer aqui que precisamos nos exercitar ou fazer alguns exercícios mentais, que é esquecer das coisas que para trás ficam, né? E o que você deseja esquecer, né? Existem pessoas que estão presas até o dia de hoje em traumas, em sofrimentos, que lhe traz dores, frustrações, angústias, todas as vezes que essa pessoa pensa no determinado assunto, em algo que aconteceu. Essa pessoa não consegue se desligar de algo que aconteceu, o que a frustrou muito. Ela fica fazendo replay nos fatos, ela fica dando replay nos acontecimentos, ela fica trazendo à tona. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, dizendo: olha, existem coisas na nossa vida que precisamos deixar lá atrás, que precisamos deixar no passado, porque se você não sabia, você vai saber agora. O passado, ele só tem 10%
para influenciar no seu sucesso. Ou seja, todo o resultado do seu sucesso na sua vida espiritual, emocional e profissional não está no passado, nem tampouco está no futuro, porque o futuro ainda não chegou, mas está no presente, no seu comportamento, como você gerencia as suas emoções, como você lidar com fatos que ficaram lá atrás. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, eu tenho um ministério, eu tenho uma proposta de Deus, eu tenho uma chamada de Deus, eu tenho uma missão de Deus, e muitas coisas na minha vida que eu fiz, tentam fazer replay na minha vida, mas eu não permito. Eu levo uma vida deixando as coisas que ficaram lá atrás no seu devido lugar. E precisamos reciclar o lixo psíquico, precisamos reciclar o lixo na nossa mente, dos maus pensamentos, das situações negativas, daquilo que a gente passou, enfrentou, porque isso pode trazer sofrimentos. O apóstolo Paulo está dizendo que precisamos levar uma vida deixando as coisas que para trás ficaram, coisas ruins. Existem pessoas trazendo essa corrente que não conseguem sair do lugar, fica dando voltas em círculo o tempo todo, não conseguem se libertar, se desvencilhar do passado, do sofrimento, da angústia. E existem pessoas, acredite você, que se quiser, que existem pessoas que elas ficam sabotando ela mesma. Todas as vezes que alguma coisa pode dar certo na vida dela, ela planeja algo para dar errado. Ela pensa em algo para dar errado. Essas pessoas não se sentem merecedoras, não se sentem capazes, não conseguem tomar decisões na sua vida. São pessoas indecisas que levam a vida cheias de indecisões e se sentem incapazes na vida. O apóstolo Paulo está dizendo, não sou perfeito, não alcancei aquilo que eu gostaria de alcançar ainda, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Dá uma olhadinha em Provérbios capítulo 23, versículo 7, o sábio diz assim, olha quão poderoso é o seu pensamento, quão poderoso é a forma de como você pensa. Provérbios 23, 7 diz, porque como imagina a sua alma, assim é. E quando fala de alma aqui, ele está falando da sede das nossas emoções, dos desejos, dos sentimentos. Então, assim como você pensa, assim você é. Está escrito. Se você pular para o verso de número 24 de Provérbios, versículo de número 10, a Bíblia diz assim, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, tua força será pequena. Olha como é forte o seu pensamento. Olha como o pensamento determina a sua atitude, a sua postura. Você imagina que não consegue, existem pessoas que imaginam que não conseguem fazer determinadas coisas e nem tenta. Existem pessoas que imaginam que não vão dar certo nunca na vida e levam a vida de frustração. Eu lembro de uma cena muito triste que aconteceu um certo dia na minha vida, não foi comigo, mas eu senti a tristeza e a angústia da pessoa. Eu recebi um telefonema de um jovem que estava à beira do suicídio, porque aos 12 anos o seu pai saiu de casa e 8 anos ou 9 anos depois o seu pai voltou para pedir o divórcio e no carro estava ele, um carro novo, a nova esposa e os filhos. Quando ele viu aquela cena, automaticamente ele começou a associar a uma vida de sofrimento, de abandono,
a dor da sua mãe, a luta da sua mãe para poder criá-lo. E ele disse: pastor, eu vou me matar. E eu passei alguns minutos conversando com aquele jovem, tentando convencer que ele precisava dar uma interpretação diferente àquela situação e lutar pela vida e respeitar e honrar a postura que a mãe dele teve de ter o esforço de criá-lo, tá? Acreditando que ele seria o único homem na vida dela de sucesso, de responsabilidade, e queria ajudá-la no resto da vida. Então, existem coisas de fato que aconteceram na sua vida que eu sei que lhe provoca sofrimento, que lhe provoca dor, e toda essa construção precisamos entender, obviamente, que veio da queda. Se você tiver a oportunidade de vir para a Escola Bíblica Dominical, que começa domingo, às 10 da manhã, nós estaremos estudando sobre antropologia bíblica, tá? E a antropologia é a disciplina dentro da teologia que fala sobre a construção humana, vai falar sobre como o homem veio à existência, vai falar sobre a tricotomia humana, corpo, alma e espírito, tá? Então, nós sabemos que essa desconstrução de valores e esses pensamentos negativos, e na sua grande maioria das vezes são pensamentos automáticos, não é que você quer pensar nisso, não é que você deseja pensar nisso, é porque eles surgem na sua vida, eles surgem durante o seu dia, você está trabalhando e de repente vem pensamentos negativos, na sua grande maioria das vezes são negativos. E tudo isso veio lá atrás, na queda do homem, quando o homem, ele cai, ele peca, desobedece a Deus, o pecado de lá para cá começou a corroer a alma do homem. Você se lembra, em Gênesis capítulo 1, que quando Deus fez o homem, ele criou um lugar super agradável, protetor, um local onde este homem teria todas as suas necessidades supridas, e Deus vinha toda tarde conversar com esse homem. E aí, nesta conversa, nesse diálogo com Deus, o espírito deste homem era abastecido em Deus, e esse espírito dirigia a alma do homem. Quando o homem peca, esse espírito morre, a alma fica desgovernada, e o corpo agora se torna bajulador da alma. Tudo aquilo que a alma deseja, tudo aquilo que a alma carnal agora quer, o corpo vai lá e pratica. E a alma começou a ficar desordenada. Jesus vem para trazer vida a esse espírito e religar esse espírito com Deus, para que esse espírito, novamente abastecido em Deus, dirija esta alma carnal, esta alma enferma, esta alma doente. Porém, o pecado até hoje, ele vem causando grandes danos na vida deste homem ou desta mulher. E com isso, ele traz uma somatória de coisas nocivas na vida deste ser humano. Então, tudo aquilo que acontece no seu corpo é reflexo da sua alma. O corpo é o para-choque da alma. Tá? Então, todas as vezes, existem pessoas que, de repente, quando ela entra em crise, quando ela entra em ansiedade, ou quando ela está sofrendo um grande estresse, existem pessoas que ficam roucas, facilmente. Existem pessoas que sentem aquele bolo na garganta. O que é isso? É a vontade de gritar. Ela está sufocada, ela precisa gritar, mas ela sabe que não pode gritar. Existem pessoas que sentem fortes dores nos ombros, como se ela estivesse carregando o mundo nas suas costas. O que é isso? São os problemas na vida. Existem outras pessoas que sentem fortes dores nas pernas. Foi no médico, o médico fez toda a bateria de exame e não dá nada neste exame, mas ela sente dores na perna. O que é isso? É vontade de correr do ambiente onde ela está, do ambiente onde ela vive, porque ela não aguenta mais aquele ambiente. Então, tudo isso é reflexo do que a sua alma está sentindo, e isso não é coisa ou invenção da cabeça de ninguém, isso é fato, isso de fato acontece. E é isso que o apóstolo Paulo e o que a Bíblia está nos ensinando. Isso é tão forte que a Bíblia não se omitiu em tratar deste assunto. O assunto está dizendo aqui: se você se mostrar frouxo no dia da angústia, que dia é este? É o dia da luta, é o dia em que o problema, o pico do problema está
lá em cima, né? E se você se mostrar frouxo, você não vai conseguir vencer o problema, você não vai conseguir superar o problema. Existem pessoas que não sabem lidar com os problemas, existem casais que entram em atritos, porque eles não sabem solucionar ou resolver problemas, e isso acaba gerando conflitos na família, pessoais, e essa pessoa, ela acaba cada vez mais fixando uma ideia de que ela não consegue, de que ela não é capaz, e ela começa a usar palavras, e a Bíblia diz que na nossa boca está o poder da vida e da morte. Isso é tão sério. Eu lembro agora, quando eu estava estudando a psicologia na faculdade, a gente passa por disciplinas chamadas disciplinas românticas, né? Essas disciplinas românticas são disciplinas que vai lhe apresentar, como de fato fosse um namoro, vai lhe apresentar a todas as vertentes da psicologia, Gestalt, psicologia organizacional, psicologia cognitiva, behaviorismo comportamental, junguiana. Então você estuda tudo isso, e todas as vezes que os professores abordavam assuntos, eu me lembrava da palavra de Deus e dizia: nada disso é novo, já tem na palavra de Deus. A palavra de Deus já ensina isso. A gente não precisa da psicologia para descobrir isso, a gente precisa ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Então, na nossa boca está o poder da vida ou da morte. A PNL, Programação Neurolinguística, ela, quando você estuda, ela começa a tirar, né, da sua boca expressões como eu não posso, é difícil, eu não consigo, né, eu não sei. Tudo isso vai fixando cada vez mais o pensamento e ancorando de fato as palavras na sua mente. Você se sente incapaz, você se sente que não consegue, que aquilo não é para você, que você nunca vai chegar lá. Então, é justamente isso que a palavra de Deus está dizendo. Se você se mostra frouxo, assim o é. Eu sempre converso com Ruth, que todas as vezes, né, que ela está conversando comigo, dizendo assim: olha, é muito difícil. Eu digo: não, não é muito difícil. Não existe nada difícil, é questão de treinamento, é questão de você se familiarizar com a situação. Existem pessoas que sabem fazer, souberam fazer, se tornaram profissionais naquilo, porque tiveram a oportunidade, tá, de estar constantemente naquilo e foram se desenvolvendo cada vez mais naquilo. Então, existem pessoas que chegaram nos Estados Unidos e nunca souberam e nunca fizeram, né, um trabalho de eletricidade, aprenderam aqui. Outras pessoas nunca souberam colocar um taio, um azulejo, como chamamos lá no Brasil, e aprendeu aqui e se tornaram bons profissionais. Por quê? Porque ela foi apresentada aquela situação e ela começou a encarar aquilo como algo que ela precisava para fazer, tá? E todas as vezes que ela fazia, ela tinha a recompensa. Qual era a recompensa? O salário, tá? E automaticamente, quando você faz algo e tem a recompensa, o seu cérebro começa a liberar serotonina, sensação de prazer, bem-estar. Então você começa a gostar daquilo, porque você sabe que todas as vezes que você vai fazer, aquilo vai gerar resultados na sua vida. Então não existe nada, tá, difícil ou complicado, tá? Você só precisa descobrir o resultado, o que vai lhe trazer como resultado, e resolver aquela situação. Alguns dias atrás, minha esposa estava falando que recebeu uma notícia, e ela falou isso comigo por conta de um filme que ela assistiu ontem, né, baseado em fatos reais, de uma jovem que se aproximou de um outro jovem, de um rapaz, e esse rapaz, ele tinha depressão, e ela colocou na cabeça desse rapaz que ele tinha que cometer o suicídio. Ou seja, ele já havia tentado o suicídio 2 vezes, era um rapaz que tinha conhecimento da palavra de Deus, e no diálogo com essa moça, ele dizia: eu não quero ir para o inferno, eu não quero ficar distante de Deus. E ela colocou na cabeça
desse jovem que ele deveria fazer isso porque era aí que ele estaria próximo de Deus. E o resultado final foi que esse jovem cometeu suicídio. E aí, semana passada, ou foi retrasada, eu não sei, teve mais um caso aqui nos Estados Unidos de uma jovem que fez isso também e foi embora para a Coreia, e a Polícia Federal dos Estados Unidos foi buscar ela lá na Coreia e trouxe para ser julgada aqui, porque ela colocou na cabeça de uma pessoa que deveria cometer o suicídio. E depois que fizeram começaram a pesquisar, né, a investigação, descobriu que essa moça estava envolvida e que ela estava passando mensagens dizendo para esse jovem que ele deveria cometer o suicídio. Então, com isso eu quero dizer que, de fato, a Bíblia sempre tem razão. Na nossa boca está a palavra da vida e a palavra da morte. Tá? Como você vai usar isto? Né? Essa construção de pensamentos que o sábio diz aqui, ela ainda se dá na nossa infância. Tá? Esses pensamentos, eles começam a ser formulados na nossa infância. É como você vê o mundo, como você vê as pessoas e como você vê a si mesmo. Depois de um tempo, esses pensamentos começam a ancorar na sua vida, se tornam crenças, e essa crença aqui não tem nada a ver com religião, tá? Se tornam crenças nucleares na sua vida, e essas crenças começam a determinar valores absolutos. Você acredita naquilo e ponto final. Lhe disseram que você nunca ia conseguir, lhe disseram que você nunca ia falar inglês, lhe disseram que você nunca ia aprender tal tipo de coisa, tá? E você passou a acreditar naquilo, ancorou na sua vida e se tornou um valor absoluto, que não muda de jeito nenhum, porque você passou a acreditar. Assim como a sua alma pensa, assim o é. Então, a palavra de hoje, início de 2020, é uma palavra para que você comece a mudar a forma como você pensa. Alguém já disse que a nossa mente é um campo fértil, é um terreno fértil. Satanás, ele sabe disso. Então, não choque ovos de serpentes. As serpentes, existem algumas espécies que são ovíparas, né? Elas colocam ovos e elas procuram lugares quentes, propícios, né? Difíceis de acesso para proteger estes ovos dos predadores, e lá ela coloca os seus ovos que começam a eclodir. Quando as serpentezinhas começam a sair dos ovos, ela não sai como os outros ovíparos, ela quebra um pedaço, fica olhando, depois coloca a cabeça para o lado de fora, ronda o ambiente, tá? Mas o local foi propício para que ela se desenvolvesse. Satanás sabe que a nossa mente é um campo fértil. Ele se aproveita das pessoas que estão deprimidas, ansiosas, né, que estão com as diversas síndromes, né, síndrome do medo, pânico, né, o pânico, e começa a depositar esses ovos. Você tem que se exercitar para que a sua alma não adoeça. O profeta Jeremias, no capítulo 3 do livro de Lamentações, ele diz o seguinte no versículo 17: todas as vezes que a sua alma se lembrava do absinto, do fel e da angústia, provocava nele um sentimento de embotamento. Ele se fechava, ele se angustiava, ele se entristecia, ele queria morrer. Tanto é que um dia ele chegou para Deus e disse: Senhor, eu não quero esse negócio de profeta, eu não quero ser mais profeta. Eu não quero isso. O resultado é o poço, porque uma vez ele foi jogado dentro do poço, né? O resultado é a solidão, eu não tenho amigos. O resultado é o descrédito, ninguém acredita quando o Senhor me usa, ninguém quer dar ouvidos. As pessoas pensam que eu trago só notícias ruins, então eu não quero ser mais profeta. Ele chegou a dizer isso para Deus. Em Jeremias,
né, no livro que leva o seu nome, a partir do capítulo 18. Ele entrou em choque ministerialmente com Deus, né? Ele chegou a um nível de querer entregar a sua carteira ministerial de profeta. Chega, não quero ser mais profeta. O que ajudou o profeta Jeremias foi o fervor do Espírito de Deus na sua vida. Ele disse: mas todas as vezes que eu penso em sua palavra, o meu coração aquece. Ou seja, aqui está um segredo para se vencer, tá? Todos esses estágios e as setas, que são esses ovos de serpente que eu acabei de falar, que o inimigo tenta colocar na sua cabeça. Então, ele diz: todas as vezes que eu penso na sua palavra, o meu coração aquece. Mas em Lamentações ele diz: Senhor, todas as vezes que eu lembro do sofrimento, da angústia, eu fico triste. Aí no verso 19 ele diz assim: eu preciso me esforçar para fazer um exercício mental. Que exercício é esse? Trazer à memória aquilo que pode provocar esperança. E o que é que pode provocar esperança? A fidelidade de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Às vezes nós não damos valor às coisas pequenas na nossa vida. Você já parou para pensar? Acontecem 10 coisas na sua vida. Dessas 10 coisas que aconteceram durante o dia, 8 foram positivas e 2 negativas. Onde está o seu foco? Na negativa. Você mentaliza, você olha mais: por que isso não deu certo, né? Por que isso não aconteceu? Por que eu sou assim? Você foca nas coisas negativas, em vez de focar nas coisas positivas. Olha, que legal, isso aconteceu na minha vida, que bom, a minha vida mudou. O sábio, em Eclesiastes, ele diz que uma pequena mosca estraga todo o unguento. Ou seja, um pequeno inseto estraga todo um perfume caríssimo. Qual é a lição que extraímos disso? As mínimas coisas na nossa vida, se não forem tratadas, lá na frente ela pode estragar e vir a se tornar coisas ou problemas gigantescos. Então, você precisa policiar a sua vida, olhar para as coisas positivas, por menor que seja, olhar para as coisas positivas e valorizar as coisas positivas que acontecem na sua vida, lembrar do amor de Deus, da bondade de Deus, lembrar da misericórdia de Deus que se renova dia após dia, lembrar do dom da vida. Faz assim: pagou quanto? Nada. Faz assim com as mãos: pagou quanto? Nada. Esse é o dom da vida. Você sabe por que Deus permitiu pessoas com algumas limitações virem ao mundo e se tornarem pessoas gigantes? Para mostrar a nós que somos perfeitos, que podemos ir além. Quem não já ouviu uma ministração de Nick? Aquele pastor, não sei se ele é pastor, mas ele é conferencista, que nasceu sem os braços, sem as pernas, e chegou tão longe. E existem pessoas no nosso país, no Brasil, que são piores. Em uma situação pior, tem um jovem que ele nasceu com a cabeça voltada para trás. Ele vê o mundo de cabeça para baixo, literalmente. Concluiu a faculdade, dá palestras, é todo atrofiado, precisam de pessoas para conduzir. Um dos maiores físicos que já houve no mundo, morreu há alguns anos atrás, esqueci o nome dele, esqueci. Exatamente, Steve Hawking. Ele falava por meio de um microfone, se movia com uma cadeira, né, mecânica, e se tornou um dos maiores físicos do mundo. Uma das maiores teorias, né, sobre o buraco de minhoca, que é conhecido como buraco negro, vem dele. Estudos fantásticos. O que é isso? É Deus mostrando para mim e para você que temos saúde, temos vida, somos perfeitos e podemos ir além. Existem pessoas que ficam
todos os momentos dizendo para si mesmo que não consegue. Um sentimento de desamparo, desvalor e desamor. São pessoas que se sentem desamparadas, por mais cercada que ela seja, por mais atenção que ela receba, ela sempre se sente desprotegida, desamparada. Sentimentos de desvalor, pessoas que não se sentem com nenhum tipo de valor moral na sua vida. Eu não tenho valor, para que eu sirvo? Para que eu venho ao mundo? Desamor, pessoas que não se sentem amadas, ainda que esteja cercada de amor, mas ela se sente desamada. São sentimentos que destroem a nossa vida, destroem você. E você precisa aprender, com a palavra de Deus, a desenvolver estratégias na sua vida para levar uma vida de felicidade. O maior influenciador que você tem se chama Deus. Como assim, pastor? Deus apostou todas as fichas que ele tinha, se podemos chamar assim, todas as fichas que ele tinha em você, no dia que ele deu o próprio filho dele para morrer na cruz do Calvário por você. Deus estava dizendo para você: eu estou dando tudo que eu tenho para você, agora dê tudo que você tem para mim, para o meu reino. Seja feliz, é isso que Deus está dizendo. Jesus disse: eu vim para que tenha vida em abundância. O que é vida em abundância? É vida plena, é vida com satisfação. É você acordar todos os dias pela manhã e dizer assim: eu estou satisfeito, estou alegre, eu estou pleno em Deus. Eu vou sair, eu vou conquistar, eu vou avançar. Olha, trace metas, objetivos na sua vida. Não leve uma vida ansiosa, sem objetivo, sem foco. Diga para Deus: Deus, esse ano eu tenho alguns objetivos. Eu pretendo melhorar em algumas áreas da minha vida. Eu pretendo desenvolver alguma coisa para Ti, Senhor. Me ajuda a traçar essas metas. E não é largar, abandonar essas metas, mas é manter o foco, manter a direção. Não estipule também nada grandioso. Comece com algo que seja pequeno, porque todas as vezes que você conclui, você termina, você tem a sensação de consegui, realizei. Agora você vai subindo o seu nível de objetivos. Você vai subindo as suas metas, você vai elevando. O apóstolo Paulo, depois que ele fala sobre a sua imperfeição, depois que ele fala, que ele faz esse exercício de esquecer de algumas coisas que são nocivas para a sua vida, ele diz assim: olha, eu prossigo para onde? Ele prossegue para o alvo. Qual é o seu alvo? O que é que você quer alcançar? Aonde você quer chegar? Qual é o tipo de vida que você está levando? Quem você quer ser? Profissionalmente, aonde você quer chegar? É usar a sua profissão também para Deus. Senhor, a minha profissão é para a glória do Teu nome. Então, eu vou me esforçar e eu vou chegar lá. Eu vou ser um profissional dedicado, eu vou ser um profissional que vai glorificar o Seu nome. Emocionalmente, Senhor, as minhas emoções, eu estou entregando para Ti. Me ensina a gerir, a ser gestor das minhas emoções. Porque pessoas destrambelhadas, com emoções destrambelhadas, desgovernadas, ela coloca tudo a perder em segundos. Pessoas que não sabem lidar com as suas emoções. Ela não sabe ser gestor das suas emoções. Aconteceu uma coisa, ela faz aquele tempestade em copo d'água, como a gente chama, como se o mundo tivesse acabado para ela. E quando você vai ver, não é aquilo. Seja gestor. Senhor, me ajuda a gerir as minhas emoções. Me ajuda a ser gestor das minhas emoções. Eu quero, Senhor, estar em paz. Eu quero ter paz em Ti, para que eu possa tomar decisões sábias na minha vida, para que eu possa tomar decisões
que vão gerar resultados positivos. Eu não quero atrapalhar a minha vida e a vida das pessoas que estão à minha volta, com as minhas emoções desgovernadas. Senhor, me ajuda, me dá um alvo. Senhor, eu quero aprender a ter uma vida espiritual satisfatória, de sucesso. Eu quero me relacionar contigo. Essas são as 3 áreas da vida do ser humano que mais influenciam: a vida espiritual, a vida emocional e a vida profissional. Você precisa gerenciar essas 3 áreas na sua vida para você ter uma vida e construir um caminho de sucesso para você. E quando eu falo sucesso aqui, eu estou falando de satisfação, nada a ver com aquela busca desenfreada pela fama. Eu estou falando de satisfação na vida, de ser satisfeito na vida com o que faz, de ser uma pessoa realizada. Eu sou uma pessoa realizada na minha vida. E aí eu preciso lhe dizer, para a gente já caminhar para o final, dentro de todo esse esboço que eu lhe apresentei, para você pegar tudo isso e colocar em prática na sua vida e gerar resultado neste ano. Eu espero que essa mensagem contribua com você sinceramente, de todo o coração. Eu espero que essa mensagem contribua com a sua vida, com o seu crescimento. Você precisa entender que existem 2 tipos de mentes. Dizem que é a mente feminina e a mente masculina. A mente feminina é aquela que é fecundada por ideias que não são delas, são das outras pessoas. É por isso que existem o marketing digital, é por isso que existe o capitalismo, é por isso que existe as propagandas, tudo isso para influenciar na mente feminina. Porque em todos os momentos, quando você acessa a internet, quando você acessa a televisão, ela está dizendo: você precisa disso para ser feliz. Como o pastor Tiago falou aqui na sua última ministração, você precisa trocar o seu iPhone pelo iPhone 11. E a mente feminina, ela pega aquela ideia e começa a gerir aquela ideia, começa a ter a gestação. Ela começa a pensar: poxa, eu preciso de fato de um iPhone 11 porque a foto é melhor, porque o armazenamento é melhor. E ela vai tendo um processo de gestação da ideia que foi fecundada, até ela ter a criança, que é ir lá na loja e adquirir o bendito iPhone 11. Essa é a mente feminina, né, que é fecundada. Não, mente feminina, não estou falando de só mulheres, eu estou falando que existem 2 tipos de mente: a feminina, mentalidade, mente feminina, que é a mente que é fecundada, e a mente masculina, que é a que fecunda, que coloca a ideia. É como um pássaro. Esse pássaro é extraordinário, é chamado cuco. Quem já ouviu falar do cuco? Né? Depois você pesquisa. Esse pássaro, ele não choca os seus ovos. Esse pássaro, ele fica olhando os ninhos à sua volta, e quando ele descobre um ninho que está com um ovo, ele fica semanas esperando o passarinho sair do ninho. Quando sai, ele coloca o ovo do pássaro para fora do ninho e coloca o dele lá e vai-se embora. Aí, quando o passarinho volta para o seu ninho, ele não percebe que tem um ovo diferente, ele começa a chocar o ovo do cuco. Só que quando o filhote nasce, ele sai diferente de todos os outros, ele sai grande, então ele sai empurrando os outros filhotezinhos do ninho, que sai caindo e morrendo. E aquela mãe se dedica 100%, porque ele é grande, come mais, e toda hora está se alimentando e comendo, e aquele passarinho vai criando, e ela achando que está criando o filhote dela, quando não é. Existem pessoas que são assim, chocando o ovo do cuco. Alguém chega para ela e coloca uma ideia na cabeça, e ela diz assim: é assim mesmo. Não, sabe, isso é muito comum. Não quero depreciar ninguém, mas no pessoal da esquerda, os esquerdistas são fera nisso, choca o ovo do cuco. Ele pega aquela ideia, alguém diz assim: olha, aquele candidato, aquele político é o melhor que tem, o cara não presta.
mas ele colocou aquela ideia, essa ideia é melhor, e disse, não, ele vai até a morte, chocando o ovo, e a ideia de que não é dele. Então, com essa informação, o que é que você vai fazer na sua vida? Todas as vezes que vier à sua mente o pensamento, você vai dizer, esse pensamento é meu, de fato é meu, a ideia é minha, é assim que eu penso, é assim que eu me vejo. E aqui vai especialmente para as mulheres, porque a moda chega e determina, tá, que a mulher bonita é a mulher esbelta, magra. A mulher mais cheinha não é bonita, está fora de moda. E essa mulher começa a pensar assim, começa a se ver feia. Aí ela chega em Portugal, que é o contrário, a mulher bonita é a mulher mais cheinha, como a missionária disse aqui, é a mais fofinha, e agora ela está sequinha, tem que comer mais para engordar mais. Aí você fica nesse frenesi de ideias na sua cabeça, tá? Sendo muitas vezes pautada, pela moda, pelos estilistas, por fulano de tal, por ciclano, e você vai se achando uma pessoa feia. Pense, essa ideia é sua mesmo, Quem determina padrão de beleza? Somos imagens e semelhança de Deus. Então, o inimigo sabe que a nossa mente é uma mente fértil, é um campo fértil. Dwight Magney, ele escreveu um livro. Na verdade, ele nunca escreveu livro, tá? Ele deu muitas palestras. Dwight Magney é o nome dele, para não se confundir com Witness Lee, que foi o discípulo, mas que depois conduziu as coisas de maneira errada. Dwight Magney, ele escreveu um livro falando sobre honra, tá? E ele escreveu um outro livro falando sobre o poder latente da alma. E nesse livro ele fala justamente sobre esse poder latente da nossa alma, que você precisa se conectar em Deus e descobrir, tá? E colocar todos esses fantasmas que lhe assombram, que lhe perturbam para fora. Saiba que você pode ser feliz, que Deus quer a sua felicidade, que Deus te deu vida para ser feliz, tá? Que o Senhor tem te guardado até aqui para você ser feliz. Você já nasceu vencendo, irmão. Porque a quantidade, tá, a quantidade de espermatozoides que tentavam fecundar, tá, o óvulo ali, e só você conseguiu. Isso já é uma prova de que você é um vencedor, uma vencedora. Você precisa ver isso. Quantas pessoas ficaram para trás e você está aqui? Outra prova de que você é vencedor, vencedora. Aí o apóstolo Paulo, mesmo que escreveu esses versículos, ele chega a dizer aos irmãos de Efésio, uma igreja perseguida, uma igreja que estava dentro de um campo de promiscuidade, que era Roma. A promiscuidade era tão grande que haviam piscinas onde eles faziam verdadeiras trocas em praça pública, se prostituíam em praça pública, e a igreja de Roma estava ali. O apóstolo Paulo disse assim, olha, em todas essas coisas, vocês são mais do que vencedores. Ou seja, você não é vencedor, você é mais que vencedor. Sabe o que significa ser mais do que vencedor? Mais do que vencedor significa que você vai bater o seu próprio recorde. Sabe aquele Bolt, aquele que corre, ele quebrou o seu recorde algumas vezes naquela corrida de distância curta, mas e ele quebrou algumas vezes o seu recorde. Ou seja, mais do que vencedor. Mais do que vencedor é isso. Deus está dizendo para você que está contando com você para você quebrar os seus próprios recordes.
Pensamentos fixos lhe atrasam. Crenças limitantes te impedem de crescer. Palavras atrapalham na sua caminhada, palavras negativas, ruins. Tirem as palavras negativas da sua vida. Comece a profetizar. Tenham atos proféticos. Encerra agora com Ana, uma mulher simples. 1 Samuel capítulo 2. Quando ela recebeu a palavra profética de Samuel, que ela ia ter um filho, e ela fez uma troca: Senhor, o Senhor me dá filho e eu devolvo para o seu altar. Como Deus estava precisando de um profeta, ela de um filho, Deus disse assim: está fechado o acordo. Deus deu um filho a Ana, ela devolveu, ele começou a servir no templo. Sabe o que Ana fazia? Ana tinha uma atitude profética. Todos os anos Ana levava uma capa. Entregava uma capa ao seu filho, ela voltava e começava a fazer uma capa maior. Ela estava dizendo o que com isso? Ele vai crescer. Ele não vai morrer. São atitudes proféticas que você toma na sua vida. Tenha atitudes proféticas, tenha palavras proféticas sobre a sua vida. Ministre sobre a sua mente: Senhor, olha, até hoje eu estava pensando assim, mas a partir de hoje eu quero uma mudança. Comece a exercitar, comece a deixar as coisas que ficaram lá atrás e avance. Corra. Se for preciso se desvencilhar de algumas coisas, faça isso. Mas saia da zona de conforto e comece a avançar. Fique em pé, por favor. Quero encerrar dizendo que havia um grande conquistador, um grande general, e um dia ele foi conquistar uma ilha. Só que quando ele estava no navio, ele descobriu que essa ilha estava tomada de canibais. Era uma tribo canibal que estava na ilha, e agora essa tribo estava toda na beira da praia, só esperando os soldados descerem. E aí não tinha um soldado que tinha coragem de ir. E o capitão: vamos conquistar. E ninguém queria descer do navio. Ninguém queria pular na água e ir em direção, mesmo armado, mesmo sendo experiente na guerra. Estavam confortáveis no navio. O capitão teve uma ideia. Ele entrou na sua cabine, trancou a porta e tocou fogo. Quando o fogo começou a pegar no navio inteiro, ele saiu da cabine e pulou no mar. Agora todo mundo tinha que pular no mar, senão ia morrer. Não podia ficar no mar, porque senão ia morrer do mesmo jeito. Tiveram que ir para onde? Para a praia. Lá eles lutaram e conquistaram a ilha. Saia da sua zona de conforto. Chegou o momento de você atear fogo àquilo que lhe prendia, aquilo que impedia o seu crescimento, aquilo que fazia com que você não crescesse, não avançasse na vida. Chegou o momento de crescer, chegou o momento de ter uma vida diferente, chegou o momento de viver o que Deus tem para você, chegou o momento de ir ao alvo, tá? Você só pode atingir o alvo se você for em direção a Ele. Chegou o momento, chegou a hora. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra, Senhor, é extraordinária. A Tua palavra, Senhor, é verdade absoluta, imutável. Tanto é que ela diz que os céus e a terra passam, mas não passará, Pai eterno, a Tua palavra. Pai, a Tua palavra, Senhor, ela mesmo declara dizendo que o Senhor vela pela Sua palavra para cumprir. Pai, a Tua palavra é perfeita, Senhor. A Tua palavra é poderosa e foi ministrada. Senhor, estamos nos primeiros dias de 2020. Pai eterno, essa mensagem foi ouvida pelos meus irmãos. Pai eterno, será ouvida, Senhor, por aqueles que irão acessar futuramente na internet. Está sendo ouvida nesse exato momento por algumas pessoas que nos acompanham, se estiver sendo transmitido. Pai eterno, e eu quero te pedir, Senhor, que esta palavra possa mudar a mente, a alma, o coração, o comportamento, a atitude, os hábitos dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, os teus filhos. Pai eterno, todo ovo do coco,
todo ovo de áspides, de serpente, Pai eterno, toda semente, Senhor, que o inimigo, Senhor, tentar semear na mente, para tentar destruir a alma, o coração, o pensamento, as emoções, eu quero te pedir que a tua palavra, que é poderosa, possa agora queimar os maus pensamentos, possa agora destruir, Senhor, Pai eterno, em nome de Jesus, só possa prevalecer nessa mente que é tua, Senhor, pensamentos do alto, pensamentos do bem, pensamentos positivos, pensamentos, Senhor, Pai eterno, de confiança em Ti, é o que eu te peço em nome de Jesus. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: a partir de hoje, tenha a mente de Cristo. Jesus nunca pensou nisso. Jesus sempre superou as dificuldades, Jesus sempre superou as frustrações, e a Bíblia diz que a sua mente é a mente de Cristo. Amém? Quantos estão preparados para ter um ano abençoado, um homem transformador? Aleluia, é isso que eu desejo para você. Deus abençoe o nosso pastor.